Nossa conversa agora é sobre dores nas costas. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor Bernardo Sampaio, fisioterapeuta, toda vez que vem aqui, aqueles comentários todos que parece fulano, parece Beltrano, mas é o doutor, que é fisioterapeuta e sempre traz dicas práticas, inclusive, né, doutor? Exatamente. Hoje aqui a gente vai trazer algumas coisas legais aí que as pessoas podem fazer em casa. Em casa. Bom, exatamente. Tá, porque exercício mal feito, às vezes faz mais mal do que não fazer exercício, não é? Exatamente, exatamente. A gente tem as duas coisas, né? Não fazer exercício, sedentarismo é o mal do século, se é que a gente pode dizer assim. E também fazer exercício em excesso ou fazer exercício errado também pode trazer consequências ruins. Má postura dá dores nas costas, doutor? Sim. O que acontece é o seguinte, o problema é o tempo que você fica na postura. Muitas vezes se associa doenças à postura e a gente está vendo que essa correlação ela não é muito, vamos falar assim, muito nesse sentido, né? Como assim associa doença? Eu não entendi, perdão. Muita gente fala o seguinte, ó, Regina, você vai ter uma hérnia de disco, vai ter por causa da postura. Isso não é uma verdade, você pode ter, vamos chamar de uma postura ruim, né, que a própria definição de postura ruim hoje em dia a gente sabe que não existe uma definição, o que é o certo e o que é o errado. Existem as mais confortáveis, as que favorecem um movimento melhor, as que favorecem um melhor conforto, né? Então, quando a gente fala em postura, a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente fala postura em trabalho, por exemplo, poxa, é a postura que vai ajudar você a relaxar mais, né? Mas então me corrija, falar má postura não é mais a expressão mais correta? Não, você pode utilizar, falar, não tá porque eu não errado. posso associar a má postura com doença. Perfeito. Tá. E quando a gente fala de dores nas costas, porque assim, daqui até aqui a gente acha que é tudo dores nas costas, né? A dor tá sempre aqui ou às vezes ela é reflexo de uma outra dor? Boa, tem uma coisa que é muito legal a gente falar, que existe uma coisa chamada dor referida. Dor referida, às vezes, vamos pegar, por exemplo, nas costas. Perfeito. Às vezes eu tenho uma dor aqui que vem para a lateral do quadril, só que às vezes é uma dor muscular que está vindo aqui da coluna lombar. Eu sinto aqui. Ou seja, o problema, vamos chamar, o problema seria aqui mais central e a dor ela refere aqui. E pode acontecer o contrário, a dor começar em outro lugar e eu sentir nas costas? Mais raro? Pode acontecer nesse mesmo mecanismo. Esse mesmo mecanismo também pode acontecer. Tá. Sabe uma coisa que às vezes as pessoas confundem? Dor de origem visceral que dá dor nas costas. Por exemplo, crise renal. A gente tem uma dor lombar muito forte, né? Ali se a gente pega na coluna torácica, por exemplo, essa região vermelha. Na coluna torácica, muitas vezes tem dor referida, por exemplo, de estômago. Eu vou sentir dor nas costas. De pulmão. Então, a gente usa esses critérios quando a gente faz uma anamnese no paciente para um critério diferencial, né? Um diagnóstico diferencial. Agora, a dor na cervical, que é que a gente às vezes fala que é torcicolo, travesseiro errado e tal, é a dor mais comum ou não? Olha, a gente tem uma prevalência... É difícil falar em dor mais comum. falar o que é mais comum. Vai depender muitas vezes, às vezes do esporte, às vezes da ocupação da pessoa, né? Existem algumas predisposições genéticas, sim. A gente sabe que em mulheres a dor no pescoço é até mais prevalente do que no homem. Por que será, né? hein, doutor? Esses são dados epidemiológicos, né? Existem vários fatores aí que tem algumas hipóteses, por exemplo, até de questões hormonais que podem influenciar. Né? Hoje eu até trouxe, geralmente eu trago minha lombar, né? Hoje eu trouxe um pescoço aqui pra gente diferenciar. Poxa vida, vamos falar, boa. Já falando do pescoço, então é uma estrutura que muitas vezes as pessoas não imaginam que existem, por exemplo, músculos mais profundos na coluna que auxiliam na manutenção da estabilidade, do controle de movimento, né? Muitas vezes, quando a pessoa começa a ter uma dor persistente no pescoço, eu tenho alteração nessa musculatura, né? É aí que entra um fisioterapeuta para fazer o reequilíbrio muscular, aliviar as tensões. Então, nada de tomar relaxante muscular, nada de... Pode fazer parte do tratamento, né? Mas a grande maioria das vezes não é a solução. Né? Você falou do torcicolo. O torcicolo, por exemplo, a gente tem uma contração muito forte de um desses músculos aqui, né? Que a gente fica até meio torto. E dói, às vezes dói para rir, dói para falar. Existe a história natural do torcicolo, que é umas 48 horas, ele tende a melhorar sozinho. Então, poxa, a pessoa toma uma medicação, faz um relaxamento, um calor local. A gente sabe que em 48 horas ele tende a parar, a sumir.
né? Eu pedi perguntas do pessoal de casa, elas estão chegando, mas eu fico sempre muito curiosa para saber o que eu posso fazer na minha casa, ou em mim mesma, ou numa outra pessoa. A gente pode exemplificar alguns exercícios? Pode. Quem vem, Arthur? Porque a tia tá... você já tá aí, meu querido. A tia Oi, tá Rê, convalescendo, oi, né? Oi, tudo gente, bem, meu querido? bem? Obrigada Tudo por bem, Rê? participar, Imagina, viu? tudo bem? Vamos lá? A Vamos tia lá. não tem como por enquanto, Ela tá, estou aqui. Pois é. Recém-operada, pode. Exato, não pode. Arthur, vamos fazer o seguinte, meu. Diga, doutor. Deitar de barriga pra cima, tudo bem? Claro. Super claro. fácil. Cabeça pra cá. Você os pés costuma pra cá. ter dor nas costas, Arthur? Eu tenho às vezes. Aonde dói? Aqui, aqui, aqui. Ai, eu acho que é mais no meio, a famosa lombar. Lombar ele nessa mostrou. parte de baixo É aqui, aqui, Arthur? esse miolo Então aqui é aqui, ó. lombar, esse meio das costas é torácico e aqui em cima é a cervical, que é o a pescoço. Então, na lombar, lombarzinha. é a lombar. Às vezes dá uma gritada, né? porque é depois do dançarino. carnaval, é um exemplo muito bom. Depois de Sim. muito bloco, a Exatamente. gente volta... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar 3 exercícios ali para lombar Ai, que já vão joia. que já vão te ajudar. São exercícios que a gente trabalha mobilidade, Tá. né, e relaxamento. Barriga para Tá. cima. Ó. Assim? Então, primeira coisa, super simples, Arthur. Diga. Ó. Pode dobrar aqui, pode pisar aqui. Aqui. Dobra a outra perna também. Aqui. Perfeito. Junta os dois pés. Junta Sim. os dois pés. Sabe o que a gente vai fazer? Pode fazer. Você vai ver o que fica mais confortável para você. Ou as mãos ao lado do corpo, ou até você pode fazer ele aqui, ó. Assim? Ah, é uma delícia, sim. Por quê? Você vai fazer um exercício de movimento. Você vai até onde dá, ó. Deixa cair. Deixa cair. Deixa cair até onde dá. Opa, deu aqui? Aqui deu. Volta no meio. Volta no meio. Mesma coisa Pro outro lado? pro outro lado. Mesma coisa pro outro lado e volta no meio. É normal um lado parecer mais fácil que o outro? Exatamente. Pode ser por conta da tensão muscular, inclusive. Ah, que E aí, interessante. o legal desse exercício, e olha que bacana, o legal quando a gente trabalha a mobilidade, muita gente pensa que é só ficar alongando até esticar, né? Aqui ele já tá. Não, a gente vai chegar nesse alongamento dinâmico, né? Qualquer pessoa pode fazer? Há alguma restrição? Sim. Na verdade, esse exercício todo mundo pode fazer, não tem problema nenhum, mas se você está sentindo dor irradiada ou se esse exercício começou a gerar uma dor irradiada, uma dormência na perna, a famosa ciática, não é recomendado que faça. Certo. Agora, tem o ciático e faça esse exercício, não muda nada, inclusive me ajuda a relaxar. Perfeito. Perfeito. Foi gostoso, Arthur? Né? Tem algum horário que é melhor? Não, não tem. Mas tem? geralmente pela manhã a tendência é a gente estar um pouquinho mais rígido, né? tá. E ao fim do dia, de acordo com a sobrecarga do dia, a gente pode sentir um pouquinho mais também. Uma coisa que eu ia chamar a atenção é o seguinte, enquanto você vai fazendo, você vai sentindo que ele vai relaxando. Ah, tá. De vir pra cá, Tá vendo? Você vai sempre aonde dá pra chegar e volta. depois volta. E é sem pressa também que se faz, né? Não, sem pressa. Tá? Vai aumentando a velocidade. É. E faz quantas vezes? Ou por quanto tempo? Olha, eu sempre recomendo fazer umas 20 vezes. Não tem o número de repetições corretas. Olha que curioso, esse lado eu acho que puxa mais. Então, aí você pode ir soltando Esse conforme lado vai menos, fazendo. Arthur, sabia? Vai menos. É, esse lado vai menos, Vai né? menos. Vai menos. menos. Ó, É, o outro, ó, esse aqui eu não tombou. sinto nada, basicamente. Aí esse lado Pro vai outro menos. ó. lado, eu sinto que se eu forçar, vai doer. É, então, aí você vai até o limite, Que coisa volta. curiosa. Aliás, essa é uma recomendação que eu dou. Exercício vai até o seu limite. Não adianta você extrapolar o seu limite achando que vai fazer uma benfeitoria, que muitas vezes é o que a gente estava falando no começo, né, Regina? Vai ser o contrário. Sei, vai piorar. Vai piorar, tá? Aproveitando essa posição, eu trouxe uma bolinha aqui, dá pra gente usar o seguinte. É. Você vai fazer, sabe o 4 aqui, ó? Assim? Isso aqui, ó. Aí. Bota esse pé aqui em cima da bola. Sim? Isso. Certo. Vem trazendo aqui, ó. Ah, é de puxar. E Eu acho que volta. pode puxar um pouquinho mais pra. Aí. Você regula. Por quê? Assim. Você vai sentir alongar essa outra perna, Tá. Ai, puxa mesmo. né? Estica, vai esticando o máximo Ah, que dá. o ideal e também é não fazer de calça jeans, né? Ah, sim, né? Claro que estamos aqui no exemplo, mas eu acho que facilita também. Sim, eu também não vou fazer exercício de camisa. Exato. Né? Aí você pode usar a mesma dosagem, vamos falar assim, que você utilizou no outro exercício. Então, vamos fazer de 10 a 20 repetições em uma perna, depois troca pra gente fazer na inverte outra. assim? Inverte. Pode inverter, E a perna que está trabalhando é a perna que está parada. é a perna que tá assim? aqui. Né? Assim. Isso. Poxa, então depois de um dia de E se não trabalho, tiver ficou a muito bola? tempo em pé. Hã? E se não tiver a bola? Olha, o que a gente pode fazer sem a bola? Posso fazer o mesmo exercício
Aí eu vou utilizar ou uma toalha, alguma coisa, ou as próprias mãos. Eu vou trazendo e volta. Quer tentar fazer? Como que é? Aqui, ó. Aí tenta com as mãos segurar aqui. Aqui? Isso, aqui, ó, por baixo aqui. Sim. Difícil. Difícil. Então, por exemplo, no caso do Arthur, o que eu ia sugerir? Poxa, pega uma toalha, com as mãos puxar você assim. puxa, e aí você vai puxar entendi. essa para trabalhar essa. Porque você vai ter a extensão da toalha aqui. Exatamente. Pra ajudar. Faz sentido, Né? faz sentido. Vamos continuar trabalhando essa parte lombar aqui. Ó, vamos ficar nessa posição que eu tô? Vamos. Mas a posição de rezar. Mas o doutor falou, depois de um dia de trabalho e tal... Depois, esse exercício que a gente estava fazendo, depois de um dia de trabalho, principalmente quem trabalha muito tempo em pé, é normal que fique uma tensão maior aqui nessa região do quadril. Aí deve ser uma delícia, vai soltando. Então, né? Esses dois exercícios que a gente fez, inclusive, eu faço em casa, às vezes, quando eu chego do trabalho. Aí depois toma um banho, dorme gostoso. Relaxado, né? Ótimo. Vamos nessa posição? Vamos. Então acho melhor você ficar de lado para mim. Subir pra cá. Aqui mesmo, Pra o joelho. fazer- Não, o joelho aqui. Aqui. Isso, coloca um pé Assim? na frente, aqui. Beleza pura. Ó, aqui, ó. Segurou aqui na cintura. E aí você vai, ó, fazer isso aqui. Pra frente. Olhando lá pra frente, ó. Deixa abrir o peito. E voltou. Você empurra a cintura. Aí vai pegar Olha bem como onde vai você dói. soltar bem aqui, ó. Onde você sente dor. Desse lado mais. Né? Então, olha só, você vê que você está trabalhando toda essa região aqui. Então, são exercícios que eu estou utilizando o quadril para me ajudar a relaxar na coluna lombar. E a postura do Arthur já é outra, é engraçada, né? Você já tá Muda. todo assim, Ó, porque o doutor tá aqui, né? Senão eu já tava assim, né, gata? A gente é assim, a gente é troqueira, né? Faz bonito, A gente né? quer tirar nota 10 Dá um aqui jeito, na né? hora. Mas esse inverte também? faz o Inverte também, contrário? testa aí para você ver. Fazer assim. Você sente diferença? Põe um pouquinho mais para frente a perna. Aí. Isso. E usa, é a sua cintura que vai, tá? Tá. Isso, ó. Mais Olha, aqui, ó. esse puxa mais mesmo. Vai, ó, vendo? vai. Esse até lado o fim, puxa bem ó, mais ó, que o ó, outro. ó. E retorna empurrando com a da frente, ó. Assim. Vai lá. Esse lado eu sinto mais. Nunca tinha reparado isso. Isso aqui, assim, imagine você com a roupa adequada, no lugar então, porque certo, eu tô de prestando jeans, atenção. Entendeu? Muda todo. Não, e é legal, porque você tá na correria, trabalha em pé sentado e vai. E, poxa, vai sobrecarregando. Às vezes você faz mais posicionamentos ou movimentos mais para um lado do que para o outro. É normal você ter encurtamentos mais de um lado do que de outro. Sim. Isso acontece, né? Então, quando a gente está pensando em promoção de saúde, principalmente nessa atenção primária, né? Que é o quê? Sim. Tentar fazer alguma prevenção, a gente entrar com um trabalho de mobilidade, não só força. Eu acho legal, tô focando um pouquinho nessa mobilidade, o pessoal pensa em força e alongamento. Pra resolver tudo. Não Pra resolver necessariamente. tudo, né? Então existem outras maneiras. E impacta diretamente na qualidade do sono, que traz outros benefícios. Total. Não, aí o sono a gente vem. Tem um colega que fala que o sono é uma caixa de Pandora, né? Mas é muito bom. O sono influencia no sistema imune. Né? O sono influencia na memória, envelhecimento cerebral, recuperação muscular. Poxa, aí a gente vem para vários benefícios aí que a gente já tem comprovação, inclusive. Perfeito. Arthur, muito obrigada, Nota meu querido. 10? Gostou? Nota 10, por favor. Nos 10? encontramos na fofoca. 10 só se você for fazer em casa. Senão, não. Boa. E eu já venho para as perguntas do pessoal de casa. Doutor Bernardo, vamos responder. O senhor responde, você responde, perdão. Perguntas do pessoal de casa? Vamos, claro. Vamos ver o que vem, porque é sempre um desafio. Conversei ontem com o doutor Leandro. Falei, a gente pô o médico ali à prova, né? A primeira pergunta quem mandou foi a Lilian. O meu filho tem baixa estatura e está fazendo acompanhamento com endócrino e agora apresentou uma escoliose. Quero saber se esses dois problemas têm alguma relação ou não. Vamos lá. A escoliose, ela é uma alteração estrutural na coluna, acontece, tem alguns tipos, a congênita, né, por exemplo, e a idiopática. Provavelmente o dela é uma escoliose que aconteceu, não tem um motivo só, pode ter relação hormonal? Pode ter relação hormonal, sim. Em graus até 10 graus da curvatura da escoliose, a Associação Internacional de Tratamento da Escoliose recomenda mais atividade física, manter a observação com atividades físicas. Passou disso, é sugerido o acompanhamento tanto com o médico quanto com o fisioterapeuta para o tratamento. Perfeito. Né? E aí, casos mais graves, às vezes tem que fazer até uma intervenção cirúrgica. Mas aí é caso grave mesmo, né? Sim, principalmente com curvas acima de 35, 40 graus e outros critérios também.
Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Lilian? Mais uma pergunta. Alderízia. Tive dor na lombar, creio que foi um mau jeito ao levantar da escada onde eu estava sentada. Tomei medicamentos e fiz acupuntura. Melhorei. Agora eu sinto pontadas em ambos os joelhos. Pode ser reflexo? Existem alguns casos que sim, principalmente se a gente tiver, não sei se é pontada na frente ou atrás. Isso faz diferença? Faz diferença, porque às vezes se for atrás do joelho, nessa região da dobrinha, aqui, região poplítea, existem casos sim que pode estar uma dor vindo da coluna. Olha só. Né? Já tive casos assim, às vezes o paciente apresenta até só dor aqui no tendão aqui do calcanhar. E começou lá na coluna. E começou lá na coluna. Tá. Então talvez seja o caso de uma avaliação, né? A alderízia. Tá bom. Mais uma. Kátia Freitas. Como diferenciar se a dor nas costas vem dos ossos, do pulmão ou até do pâncreas? Olha que pergunta boa, Kátia. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente faz com um paciente que vai para a clínica apresentando dor nas costas, daí tem que ver só a região, né, para a gente, que existe um mapa também, né, de referência de dor visceral para a gente entender, né, que nem eu dei o exemplo do rim, que é na lombar. Assim. Então tem o histórico do paciente, a gente vai entender o que está acontecendo e aí começar a fazer uma investigação. Por exemplo, dor lombar, por exemplo, dor nas costas, por exemplo, geralmente não gera febre. Se está gerando febre, poxa, pode ser uma coisa visceral, pode ser alguma inflamação, alguma infecção, né? Ou até alguma alteração da parte de reumato, né? De reumatologia. Então, assim, poxa, tenho dor no pulmão, estou tendo tosse, tive um resfriado, alguma coisa, começou a aparecer uma dor na torácica. Poxa, é um indicativo que a gente pode sugerir uma investigação no pulmão. Aí tem alguns testes que a gente pode fazer. Geralmente, quando eu tenho a dor que vem de víscera, ela não muda com posição. Ela é mais localizada. Né? Às vezes, por exemplo, às vezes estou com uma dor nas costas para ficar em pé. Às vezes, se eu faço isso aqui, eu falo, nossa, já deu uma aliviada. Poxa, se eu estou com uma crise renal, por exemplo, o exemplo que a gente está usando aqui, isso não vai passar. Perfeito. Né? Perfeito. Eu vou dar o Instagram do Dr. Bernardo, que é @BernardoSam, Bernardo Sam, @BernardoSam de Sampaio. O Dr. Bernardo Sampaio é fisioterapeuta. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco, viu? Prazer estar aqui com vocês. É sempre legal a gente conversar sobre esses assuntos que são, às vezes tem até alguns dogmas, assim, que as pessoas assustam quando eu falo que é mais simples do que realmente é. Exatamente. E com alternativa para as pessoas fazerem em casa. Perfeito, sempre. Né? Sempre. Muito obrigada, até breve. Até breve.